Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós, amém? Caráter aprovado é algo que está sendo requisitado de nós nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, não é? E pensando em caráter aprovado, meus irmãos, eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo ao seu jovem discípulo e pastor Timóteo, lá na sua segunda carta, 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 15, que é extremamente conhecido por nós, aplicado a pastores, né? Mas eu queria estender este texto para todos nós, porque a Timóteo iria ser exigido coisas difíceis para ele, como pastor, um jovem pastor de uma igreja, num tempo que Paulo previa ser difícil. Se você está com a sua Bíblia aberta e lê no capítulo 3, você vai ver que está escrito ali, a partir do versículo 1, Paulo já fala de algo já certeiro, ele fala, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele fala sobre o caráter dos homens que vivem nestes últimos tempos. Um caráter de resistência à palavra do Senhor. Se você olhar o versículo 8 do capítulo 3, ele vai dizer assim, e do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. E a tradição judaica diz que esse nome, Janes e Jambres, eram aqueles magos que resistiram Moisés quando Moisés foi falar com o faraó para deixar o povo sair do Egito. Essa tal resistência Timóteo haveria de encontrar também nos dias dele. Agora, interessante que os dias de Timóteo são os nossos dias, os dias da igreja. Nós vivemos os últimos tempos e tempos difíceis que nos exigem um caráter aprovado. E a recomendação do texto que eu lerei com os irmãos fala sobre o que devemos fazer, o que Timóteo deveria fazer para sobreviver, para viver nesses tempos difíceis, liderando uma igreja num tempo tão difícil. Amados, este é uma recomendação, é uma carta para um pastor, mas ela se estende a todos nós, porque o cerne desse texto serve para nós, é para todos nós. E o texto, sem mais delongas, diz assim, o versículo 15 do capítulo 2, procura apresentar-te a Deus aprovado. Amados, procura apresentar-te a Deus aprovado caracteriza um caráter aprovado. É eu tomando a iniciativa, é eu tomando a iniciativa de me fazer como aprovado, me fazer como aquele que quer acertar, ser certeiro no meu procedimento diante do Senhor. Amados, nós vivemos tempos difíceis, estranhos, de superficialidade, de falta de conhecimento, de dúvidas, de incertezas, e nós que somos cristãos, nós que queremos, que amamos a Deus, nós temos que nos apresentar para termos caráter aprovado, estar querendo um caráter que deseja acertar diante de Deus. Ele fala, procura apresentar-te a Deus aprovado. Amados, não é apresentar-te a homem, não é apresentar-se a homens, não é estar diante de homens. Nós estamos diante do Senhor. É por isso que este momento de pandemia é um momento assim e de isolamento, é um momento que é bom para que a gente pratique isso, porque estamos sós, nós estamos isolados, nós não vamos querer nos apresentar para homens. Aqui o chamamento é para que a gente esteja diante de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. A aprovação é diante do Senhor, amados.
Sabe, isso nos leva a uma intimidade com o Senhor, a uma reflexão de como estamos diante do Senhor. Amados, nós temos que ser assertivos nesses tempos. Nós não podemos perder tempo com outras coisas. Nós temos que rever a nossa conduta diante do Senhor. É isso que está em risco, é isso que está em jogo nesses tempos difíceis. É isso que está sendo colocado em xeque nesses dias. Como está o nosso relacionamento particular com Deus? Nosso relacionamento íntimo com Deus? Como eu estou procurando me apresentar diante de Deus? A recomendação de Paulo para Timóteo aqui é: procura apresentar-te a Deus aprovado. O meu caráter aprovado, primordialmente, primeiramente, é diante de Deus. Olha que oportunidade que nós temos. Olha que tempo que o Senhor está nos freando para revermos o nosso relacionamento e de como estamos aprimorando o nosso caráter e como está a condição do nosso caráter diante de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como alguém que trabalha. Olha a continuação do texto, como obreiro. Obreiro aqui, primariamente é para o pastor mesmo, Timóteo, mas todos nós somos obreiros. Pastor Clodoaldo falou isso há tempos atrás. Os pastores capacitam as pessoas, os crentes, a servirem. Os pastores capacitam os crentes para servir. Então, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, como aquele que está disposto a trabalhar. E olha que oportunidade nós temos de trabalhar. Amados, mais uma vez eu quero dizer, temos que ser certeiros. Passou o tempo de estarmos à deriva. Nós temos que focar no que se é preciso agora. E nós precisamos trabalhar. Como que eu posso trabalhar? Exercendo o meu dom na igreja. Qual é o meu dom? Eu tenho um dom, eu tenho um outro dom. O que eu vou fazer nesses tempos para trabalhar para a igreja, na igreja, para o Senhor, demonstrando o meu caráter aprovado? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. E aqui, meus amados, tem uma qualidade: esse obreiro não se envergonha. E envergonhar-se aqui é de não ter falhado ao ponto de alguém chamar sua atenção. Né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. E como a gente não se envergonha, como a gente não é pego num tropeço. E eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser ilibados, perfeitos. Nós estamos no rumo da perfeição, mas nós caímos, somos pecadores, somos falhos. E o que vai nos sustentar para que sejamos obreiros que não têm do que se envergonhar? O texto do versículo 15 vai complementar isso, vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aquilo que nos direciona a termos um caráter aprovado, a sermos um obreiro que não tem do que se envergonhar, é porque nós estamos manejando a palavra da verdade. Amados, não quer dizer aqui, eu quero reiterar uma coisa aqui, não quer dizer que nós temos que ser exímios teólogos. Não é isso que o texto está dizendo. Manejar bem aqui não é ser exímio teólogo. Porque você pode estar pensando, me ouvindo, dizendo assim: isso não é para mim, eu não tenho condição para isso. Esse texto é para todos nós, é para a igreja. E sabe uma coisa que eu acho emocionante no caráter do nosso Deus? É que Ele deixou a sua palavra acessível a todos nós. Manejar bem a palavra aqui é ler a palavra do Senhor, aplicar na nossa vida e vivenciar
Agora, amados, entenda o contexto. Vivenciar a palavra do Senhor em tempos difíceis. Então, manejar bem é seguir a palavra do Senhor mesmo em situações contrárias, em tempos difíceis, diante de pessoas que vão resistir a essa verdade. Então, manejar bem a palavra é ter certeza do que você crê. Ela está disponível para que você se alimente dela, para que você se alimente da certeza naquilo que você crê. Você vai precisar de certeza para falar às pessoas que vão resistir à verdade. Esse é o contexto. O contexto vai dizer, adiante aqui do texto, vai dizer que a palavra serviria para cuidar de pessoas, para levar as pessoas a que tenham entendimento da sua palavra. Amados, o caráter aprovado é o caráter de uma pessoa que não se envergonha, não tem do que se envergonhar, porque ele maneja bem a palavra do Senhor para que tenha respostas, para que viva coerentemente diante do Senhor, aprovado diante do Senhor, mesmo em tempos de resistência. E que a palavra do Senhor, esta aqui, que você tem disponível na sua casa, seja o fator norteador da sua vida. Glória ao nome do Senhor. Amém. A Palavra de Deus, pelo presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.